pessoas de verdade. Cumpre teu chamado para mim. Eu quero falar com você a respeito da glorificação de Jesus. A glorificação de Jesus. Porque a palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o Rei da Glória. A Bíblia fala que quando os homens o crucificaram porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus e crucificaram o Rei da Glória. A palavra fala que o Senhor Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Então ele se despiu da sua glória. E ele assumiu a forma humana. E como homem, ele assumiu a forma de servo. E morreu morte de cruz. A morte mais horrenda e mais vergonhosa. Mas pela sua obediência e pela obra que ele fez, o Pai o exaltou. E lhe deu um nome acima de todo nome. E um dia, todo joelho vai se dobrar. E toda língua vai confessar que Ele, Jesus Cristo, é o Senhor. Ele é o Rei da Glória. Mas quando Ele veio aqui para a terra, Ele se despiu da sua glória, se despiu da sua majestade santa. Ele veio como homem. Ele teve fome, Ele teve sede, teve frio, Ele sentiu dor, Ele sentiu solidão. Ele se despiu da sua glória. E houve um dia que ele fez uma oração ao Pai. Ele falou: Pai, devolve a glória que eu tinha contigo. A glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Devolve a glória, Senhor. E é isso que eu quero falar com você. Sobre a glorificação de Jesus. Porque a glorificação de Jesus tem muito a ver com a minha vida e com a sua vida. Aleluia. E vamos abrir a palavra no Evangelho de João, capítulo 11. João capítulo 11. Dentre as obras que Jesus fez, eu creio que todas elas são maravilhosas, sobrenaturais. A transformação de água em vinho, andar sobre as águas, acalmar uma tempestade, multiplicar pães e peixes, curar cegos. Particularmente, uma das obras de Jesus foi muito marcante, quando um seu amigo, chamado Lázaro, morreu. Jesus não estava na cidade, não estava presente. Ele recebeu um recado de um mensageiro: seu amigo que você tanto ama, Lázaro, está gravemente enfermo, e as suas irmãs, Marta e Maria, chamam para que você vá lá, para que ele não morra. E a palavra fala que Jesus, assim que recebeu esse recado urgente, de que seu amigo estava à morte, ele ainda ficou 2 dias na cidade onde ele estava. E os seus discípulos ficaram preocupados. E Jesus falou: essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus. E quando Jesus chega, então, Lázaro já estava morto havia 4 dias. E Jesus, ele ordena que a pedra fosse retirada, porque Lázaro já estava morto há 4 dias, já estava sepultado, na verdade, num túmulo cavado na rocha. E quando ele fala, removam a pedra, aqueles ali falavam, não, Senhor, já cheira mal, porque o defunto já é de 4 dias. E o Senhor Jesus Cristo disse, Lázaro, vem para fora. E você pode imaginar essa cena, Lázaro todo envolto em lenços, em lençóis de linho, como era o costume da época, ele sai envolto como uma múmia. E aí Jesus fala, desatai-o e deixai-o ir. Aleluia. Isso foi totalmente... Se você tivesse visto isso, você acreditaria que Jesus Cristo é Deus? É difícil para nós, seres humanos, acreditarmos que uma pessoa é Deus, não é? Uma pessoa, Jesus era um homem. Por isso que ele falava, olha, se você não crer no que eu falo,
creia pelo menos pelas obras que eu faço, elas testificam de mim. Ele dizia, eu sou Deus, né? Mas eu quero falar para você uma coisa, que nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Nem sempre ver e ouvir ajuda a crer. Porque ali mesmo, dentre aqueles que viram Lázaro sair do túmulo, veja o que diz o versículo João 11:45. 11:45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria, que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Muitos creram nele, não todos. Não parece impossível que alguém que estava lá, porque conhecia Marta, Maria e Lázaro, que estava vendo o sofrimento de Marta e Maria chorando, viram que ele estava lá sepultado há 4 dias. Muitos creram, nem todos. Você teria crido? Será? O fato é que depois disso uma grande multidão começou a vir atrás de Jesus. Veja agora capítulo 12, versículo 17. A multidão, pois, que estava com ele, quando Lázaro foi chamado da sepultura, testificava que ele o ressuscitara dos mortos. Pelo que a multidão lhe saiu ao encontro, porque tinham ouvido que ele fizera este sinal. Alguns viram, alguns ouviram falar, e o fato é que a multidão corre lá para Jerusalém, porque ia acontecer a festa da Páscoa. E você sabe que na Páscoa, o sumo sacerdote sacrificava um cordeiro pelos pecados de Israel, cometidos naquele ano. João Batista havia dito a respeito de Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nessa Páscoa especificamente, Jesus sabia que ele era o Cordeiro que iria ser sacrificado. Versículo 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo, Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e então André e Filipe o disseram a Jesus. E Jesus lhes respondeu, dizendo, é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Aleluia. Quando a multidão já era grande, a ponto de até os gregos eram muito céticos, os gregos eram filósofos, eles tinham seus deuses, o interesse por Jesus já era tanto, havia também muitos curiosos, né? Mas até os gregos vieram. Filipe, por favor, a gente quer ver Jesus. Filipe vai e fala com André. André era um dos mais chegados. Pedro, André e João. Tiago, perdão, os 4, né? E eles vão e falam a Jesus. Agora, veja, ao invés de Jesus falar, deixa que eu vou conversar com os gregos, ou Jesus nem falou nada sobre isso. Jesus disse, chegou a hora. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser glorificado. Como será isso? Como Jesus seria glorificado? Ele já tinha entrado em Jerusalém. Se você ler lá os versículos anteriores, ele já havia entrado em Jerusalém, ovacionado, Hosana, Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, Hosana, o filho de Davi, mas ele entrou montado num filhote de jumento, num jumentinho. Não é muito da nossa época aqui, da nossa região. Você sabe o tamanho de um jumento? Metade de um cavalo, não é? Como é que você imaginaria que o imperador fosse glorificado? Não é entrando num cavalo branco? Aliás, era isso que o imperador romano fazia. Nas conquistas, ou mesmo o general romano. Ele estava num cavalo branco, bem forte, bem grande, com manto vermelho, e entrava na cidade. Jesus Cristo já havia entrado na cidade,
montado num filho de uma jumenta, num jumentinho. Se o jumento já é metade da altura de um cavalo, imagina o jumentinho. E quem ovacionava ele eram as crianças. Ei, isso eu acho que não é glória ainda, né? Mas ele já tinha passado por isso, já estava em Jerusalém. E ele fala: Felipe, André, é chegada a hora e o Filho do Homem vai ser glorificado. Como será isso, Senhor? Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Ele fala que ele vai ser glorificado e aí fala de morte. Ele vai morrer. Sabe como foi que Jesus Cristo recuperou a sua glória? Morrendo por mim. Me salvando. Se ele tivesse entrado glorificado ali, ele poderia ser aclamado como o rei de Salém, o rei de Jerusalém. Mas quando ele salvou a minha vida, salvou a sua vida, salvou a sua vida, salvou a vida de todos milhões de pessoas das gerações passadas, ele não é mais o rei de Jerusalém, ele é o rei do mundo. Ele comprou toda a humanidade quando ele morreu na cruz. Por isso ele falou: Felipe, está na hora de eu ser glorificado. Se eu morrer, eu vou dar muitos frutos. Quando Cristo morreu, ele deu origem a muitos cristãos. Nasceu o que os homens chamam de uma religião. Na verdade, não foi uma religião que nasceu. Nasceu um sistema mundial. Nasceu um governo mundial. O profeta Isaías, 600 anos antes, sem saber, ele recebeu uma direção do Espírito Santo e falou: o governo do mundo vai estar sobre o seu ombro. O governo do mundo. O seu reino será eterno, não terá fim. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, Jesus Cristo. Quando ele passa por uma vida, e aos 33 anos de idade, ele vai morrer na cruz sem pecado algum. Sem pecado algum. Os fariseus, os sacerdotes, os príncipes, os escribas, os saduceus, os herodianos, todos eles queriam achar alguma falta em Jesus, algum pecado. Se aqui eu fosse falar, eu não tenho pecado algum, neste dia, a minha filha, a minha esposa poderiam falar: ei, como assim? Hoje você não pecou? Nenhum de nós aqui poderia dizer que não pecou hoje. Jesus, aos 33 anos de idade, ele não havia pecado nenhuma vez. Quando tiveram que achar alguma coisa para o acusar, disseram: ele falou que ia destruir o templo. Ele falava do templo da vida dele, né? E em 3 dias eu reconstruirei, porque no 3º dia ele ressuscitou. O Rei da Glória, quando ele foi para a cruz, para morrer por você e por mim, pelos nossos pecados, ele comprou a humanidade. Ele estava recuperando a glória que eu tinha contigo, Pai. Aleluia! Então ele fala isso para Filipe. Filipe não entendeu nada, né, na hora, André. A gente está falando dos gregos, ele fala: eu vou morrer, está na hora de ser glorificado. Por quê? Porque na morte dele ele venceria a Satanás. Só na morte de Jesus ele venceu Satanás. Veja então o versículo 31. Ele disse: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. E isso, dizia ele, significando de que morte havia de morrer. Porque ele antes tinha dito para os discípulos: assim como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze, assim o Filho do Homem será levantado da terra. Quando eu for levantado da terra, eu vou atrair muitos a mim. Ele estava falando já da morte de cruz. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Você sabe quem é o príncipe deste mundo?
quando Satanás incorporou em Judas Iscariotes e veio lá no Getsêmani para indicar para os soldados quem era Jesus, Jesus Cristo falou: vem aí o príncipe deste mundo, eu nada tenho com ele. O príncipe deste mundo, irmãos, é Satanás. Mas Jesus fala: eu vou ser glorificado, eu vou enfrentar a morte e o príncipe desse mundo será expulso. Mas que luta, hein? Mas que guerra. O Senhor Deus se fez homem, se fez carne, habitou entre nós para vencer Satanás. E ele só venceu Satanás quando morreu. Mas por que isso? Vamos lá para Hebreus. Você pode deixar marcado João 12, por favor? A gente vai voltar em João 12. Mas vamos dar uma olhada em Hebreus 2, 14 e 15. Hebreus 2, 14 e 15. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, ou seja, como todos os filhos de Deus são de carne e sangue, né? Você não é de plástico, nem de borracha, nem de ferro, né? Essa é uma linguagem bíblica. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus, participou das mesmas coisas, para que, pela morte, aniquilasse o que tinha o império da morte, aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Já que todos os filhos de Deus são de carne e sangue, Jesus também veio em carne e sangue para que pela sua morte ele aniquilasse aquele que tinha o poder da morte. E assim livrasse todos aqueles que por medo da morte eram escravos. A Bíblia fala que Satanás tinha o poder da morte. Mas Jesus, quando ele morre e vence a morte e ressuscita, ele aniquilou o poder da morte. Você percebe? Por isso que o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Tragada foi a morte pela vitória de Jesus Cristo. Rei xarabaxê. Por isso que a palavra fala: olha, você não deve temer os homens, porque os homens, o máximo que ele pode fazer com você é tirar a sua vida e depois não pode fazer mais nada. Você deveria temer a Deus, porque pode tirar a vida e te dar morte eterna. Jesus foi glorificado porque na sua morte ele aniquilou, ele tirou o poder da morte de Satanás e livrou todos aqueles que tinham medo da morte e eram escravos. Por isso que hoje eu não tenho medo da morte, de verdade. É fácil falar, como é que a gente pode saber? Graças a Deus pelo meu infarto. Eu posso saber, porque quando eu passei 5 dias infartado, com o diagnóstico de pode morrer a qualquer hora, lembra que eu sempre conto, no hospital, lá esperando a cirurgia, eles falaram: você pode assistir televisão, mas só não pode ver jogo de futebol. Olha, eu nem me emociono com jogo de futebol, para falar a verdade, nem do meu time. Mas, tudo bem, eles falaram: você não pode ver jogo de futebol, porque eu podia morrer a qualquer hora. Mas mesmo assim, Deus é testemunha, eu não estava com medo da morte. Tem gente que tem medo da morte, porque não conhece o Senhor da vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Só pode falar isso alguém que venceu a morte. Aleluia. Bem, vamos voltar lá para João 12? Mas isso era perturbador, isso era assustador. Jesus ia enfrentar a morte, ele sabia disso. E pior, ele ia morrer por nós ainda, hein? Até Jesus Cristo vir a essa terra, nunca nenhum ser humano tinha vencido a morte. Você já parou para pensar nisso? Nenhum ser humano, nenhum grande guru de alguma religião venceu a morte, nenhum grande pregador venceu a morte, nenhum grande estadista venceu a morte. Pensa aí, Aristóteles, Platão morreram. Buda, Gandhi, Maomé morreram. Churchill, Hitler morreram.
todos que passaram por esse mundo morreram. Nenhum ser humano vence a morte. O poder da morte estava com Satanás. Ninguém volta da morte. Isso era inquietante, porque Jesus estava aqui com um corpo humano. Então, aqui você vê em João capítulo 12, no versículo 27. João 12, 27, Jesus fala para os discípulos: agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isso vim a esta hora. Eu não vou nem poder pedir, Pai, me salva. Eu vim para isso. Mas eu estou perturbado. Olha, quando a gente entende o que Jesus sofreu, a gente entende quanto Ele te ama, quanto Ele me ama. Você pensa que foi fácil? Ele abriu o jogo para os discípulos: a minha alma está perturbada. E eu nem vou pedir para o Pai me livre dessa hora, porque eu vim para isso. Eu vim para ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus já estava lá no Getsemane, um pouco depois, quando estava no Getsemane orando, em agonia, suando gotas de sangue, Ele fala para os seus discípulos: a minha alma está angustiada até a morte. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, Senhor, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Ele ia enfrentar a morte. Será que ele ia voltar da morte? Porque ele teve um encontro pessoal com Satanás no deserto, nos 40 dias de jejum. Ele sabe muito bem o poder de Satanás. Não é? Satanás levou Jesus até o pináculo do templo. Satanás levou Jesus até um alto monte, como se fosse um boneco de pano. Satanás fez isso. Porque Jesus estava como homem. E agora ele vai enfrentar aquele que até então tinha o poder da morte. Você está entendendo? Que guerra é essa? E por quem ele fez essa guerra? Por quem ele batalhou essa batalha? Por você. Por mim. Você pode deixar marcado João 12, tá bom? E vamos voltar para Hebreus, por favor, só que agora Hebreus 5. Hebreus 5, versículos 7 e 8. Hebreus 5, 7 e 8. Jesus, nos dias da sua carne, ou seja, enquanto ele estava aqui como homem, né, em carne, Hebreus 5, 7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Jesus, enquanto estava como homem, ele clamou, ele orou, ele suplicou ao único que o podia livrar da morte, que era Deus. E ele foi ouvido quanto ao que temia. Olha que sinceridade de Deus para a gente. Jesus Cristo é o meu super-herói. Ele é o alvo da minha fé. Ele foi ouvido quanto ao que temia, e ainda que era filho de Deus, ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. E se você quer ser filho de Deus, você não quer sofrer, você não quer padecer, Jesus, que era o Filho unigênito, então ele aprendeu a obediência por aquilo que ele padeceu. Mas o fato, então, vamos voltar lá para João 12, o fato é que Jesus, ele clamou, ele orou, ele suplicou quanto àquilo que ele temia. Ele ia enfrentar o dono da morte. E ele foi ouvido. Por isso que ele foi glorificado. Porque ali ele venceu Satanás. A palavra fala que Jesus, depois que ele morreu, ele não foi logo ao céu, não é? Ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ao terceiro dia. Você sabe o que Jesus fez nesses 3 dias, que na verdade não foram 3 dias literais, mas você sabe o que Jesus fez enquanto ele morre e até que ele entre no céu? O que ele fez? A Bíblia diz: ele desceu às regiões inferiores e ele pegou a chave da vida e da morte da mão de Satanás.
Isso está na Bíblia. Ele foi ao Hades. Aleluia! Um homem, um ser humano, ele entrou no inferno e enfrentou aquele que tinha o poder da morte, que era Satanás. E depois que ele pegou a chave da vida e da morte, então ele ressuscita e ainda fala: Maria, não me toque porque eu ainda não subi para o Pai, não me toque ainda. Fala para os meus irmãos que eu vou encontrar com eles, mas tem uma coisa que eu preciso fazer ainda, não me toque ainda. E o que ele fez então? Ele foi ao céu. E a palavra fala: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Jesus ressurreto, depois de que ele enfrentou cara a cara, face a face Satanás, e pegou o poder da morte, ele agora entra no Santo dos Santos, e o Salmo diz: levantai para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? É o Senhor dos Exércitos. Yeshua, Jesus Cristo, é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Jesus foi glorificado quando ele morreu, venceu a morte e entrou no céu. Ele recebeu de volta a glória que ele tinha. Aleluia! E hoje ele está sentado à direita de Deus, glorificado. O meu Senhor Jesus não está crucificado mais. O meu Senhor Jesus está glorificado. Soberano, poderoso, invencível. Aleluia. Ah, Senhor, eu quero servir a Ti somente a Ti. Eu quero Te conhecer, eu quero Te agradar, eu quero fazer a Tua vontade, porque o que o Senhor fez por mim, eu não tenho como pagar. Eu não tenho o que Te oferecer. Tudo que eu posso Te oferecer é a minha vida. Se o Senhor acha alguma coisa de mim, eis-me aqui. Aleluia. Vamos voltar então lá para João 12. João 12. No verso 28, Jesus disse assim: Pai, glorifica o Teu nome. 12, 28, João. Glorifica o Teu nome. Pela morte, Ele ia cumprir um plano de redenção eterna. Glorifica o Teu nome. Então, irmãos, agora acontece uma coisa que acho que você talvez nunca tivesse notado. Veja isso. Lembra que tinha uma multidão perto dele? Tinham gregos, tinham judeus que tinham vindo lá, que ouviram falar que ele ressuscitou Lázaro. Tinha curiosos, tinha uma multidão. E aí Jesus fala: Pai, glorifica o Teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a tinha ouvido, eles ouviram essa voz. A multidão dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. O que você faria se você ouvisse uma voz do céu? Você já viu ele trazer Lázaro de volta à vida? Ainda não está acreditando muito. Está lá agora. Agora você ouve uma voz do céu. Já o tenho glorificado, filho, e vou glorificar de novo. Foi um trovão? Foi um anjo? O que foi? Mas o fato é que eles ouviram. Amém? E aí respondeu Jesus e disse, versículo 30, não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vocês. Essa voz do céu não veio por amor de mim, mas por amor de vocês, multidão. Por amor de você. Como assim? Por que essa voz veio por amor de Deus às pessoas? Para que eles crescem. Deus quer que você creia em Jesus Cristo. Até quando você vai ficar com esse coração endurecido? Desce desse salto, desse tamanco aí. Você está em cima de uma gilete e você acha que você é alguém. Eu não sei, na Bíblia, não, porque alteraram, porque as traduções, porque as igrejas, porque os pastores. Ei, eu estou aqui falando de Jesus Cristo, não estou falando de pastor nem de igreja. Desce desse seu salto aí, de tamanco de orgulho. Deus falou do céu e Jesus falou, olha, essa voz não foi por mim não, foi por vocês. É para vocês crerem. Que eu sou o Filho de Deus e meu Pai está no céu. E que existe um reino dos céus.
Agora veja o versículo 37. E ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Não criam nele. Se aquela própria geração que viu os sinais, que ouviu a voz, não creu, não é de admirar que nos nossos dias muita gente não crê em Jesus. Mas o que mais me apavora como pastor é que tem muito crente, frequentador de igreja que não crê em Jesus. Porque se cresce, não viveria como está vivendo. Aleluia. Mas eu quero trazer uma esperança para você. Jesus te ama. A Bíblia fala que Jesus não veio para condenar o mundo, veio para salvar o mundo. Você não está aqui por acaso, você não está ouvindo essa palavra por acaso. Deus permitiu isso porque Ele quer que você seja salvo. Então, tem um diálogo aqui, ficou registrado, que é uma coisa muito linda, que também não sei se você já tinha notado. Depois disso, Jesus se afasta. Vamos aqui para João 13:31. João 13:31. Jesus deixa aquela multidão e Ele se afasta só com os discípulos para ter uma conversa particular com eles. João 13. Eu vou ler até o versículo 30 primeiro. E tendo Judas tomado o bocado, saiu logo, e era já noite. Já tinha tido aquela ceia do Senhor. Judas Iscariotes já tinha se afastado, porque Jesus falou, um dos que está comigo vai me trair, e aquele que eu der o pedaço de pão foi Judas. Quando Judas então foi delatado, ele foi descoberto, Judas se retira, e agora Jesus já está somente com os 11. Agora, você tem aí na sua Bíblia um diálogo íntimo, pessoal, bem particular, de Jesus com 11 discípulos. E eles fizeram para Jesus as perguntas que eu gostaria de ter feito. Então, 13:31. Tendo ele, pois, saído, Judas, o traidor, saiu, disse Jesus, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. 33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco, vós me buscareis. E como eu tinha dito aos judeus, para onde eu vou, não podeis vós ir. Eu vou-lhe digo também agora. É a hora da despedida. Percebe? Eles conviveram com Jesus por 3 anos. Eles participaram da multiplicação dos pães e dos peixes. Eles participaram. Pedro andou sobre a água como Jesus. Pedro, Tiago e João viram a Talita ressuscitar. Eles viram Lázaro voltar à vida. Eles viram tantas coisas. E agora, só 3 anos depois, Jesus fala, eu estou partindo agora. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Eu estou indo embora. Terminou esse ciclo. O que você sentiria? Meu Deus. Eu deixei de pescar para estar com o Senhor. Faz 3 anos que eu não tenho mais profissão. Pedro, André, Tiago e João. O Mateus, que ele era cobrador de impostos. Os cobradores de impostos eram mal vistos pelo povo. Ele não é mais cobrador de impostos, ele deixou a profissão para seguir Jesus. O Felipe, todos eles. E agora Jesus fala, eu estou partindo, eu estou indo embora. Vocês não vão poder ir comigo agora. Amém? Aí Pedro pergunta, Senhor, para onde vais? Para onde vais, Senhor? E Jesus disse, para onde eu vou, você não pode ir, Pedro. Você não vai poder me seguir. Depois você vai me seguir, mas agora você não pode ir comigo. E Pedro falou, não, Senhor, eu vou contigo até a morte, se for preciso. Eu posso ir com você, eu vou até a morte. Pedro, você vai até a morte comigo? Esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes, você vai me negar. E isso aconteceu. Mas qual foi a pergunta de Pedro? Para onde o Senhor vai, Senhor? Porque eu vou com você, eu vou te seguir. E aí Jesus fala para eles, na casa do meu Pai
tem muitas moradas. Olha, se você não está nesse ambiente de fé, isso parece história que a gente conta para as crianças. O Papai do Céu tem casas, e as crianças já imaginam, a menina imagina uma casa cor-de-rosa, o menino imagina uma casa cheia de carrinhos, não é? Não, hoje em dia não pode mais falar isso, né? Está amarrado. Misericórdia. Menina, 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 menino. Mas parece coisa assim, né, que a gente conta para as crianças, mas Jesus está falando super sério, eu estou indo embora, mas olha, calma, não se turbe o vosso coração, não fiquem atemorizados, não fiquem preocupados, na casa do meu Pai tem muitas moradas, pois eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu tiver preparado tudo, eu volto para buscar vocês, porque a minha vontade é que onde eu estiver, vocês também estejam. Eu volto para buscar vocês. Aleluia. Aí nesse momento, o Tomé, depois você lê João 14, o Tomé fala, Senhor, mas nós não sabemos para onde o Senhor vai, como é que nós podemos saber o caminho? Para chegar lá, Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Sei que interessante, Jesus não disse ninguém vai ao Pai. Ele falou, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Irmãos, quando eu comecei a ler o Evangelho, querendo entender e abrindo meu coração para crer, aqui cai por terra religiões. Jesus Cristo não é uma religião. O cristianismo não é uma religião. É um estilo de vida. É o cidadão do céu. Amém? Não tem outro caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então, Tomé já sabe qual é o caminho. E você agora já sabe qual é o caminho. O caminho é Jesus. Ah, mas isso não é politicamente correto, falar que só Jesus salva. Olha, sinto muito. Mas eu acredito na Bíblia. E a Bíblia fala que só Jesus salva. Aliás, o único ser humano até hoje que venceu a morte foi Jesus Cristo. Porque o Lázaro, ele voltou à vida e depois ele morreu. Todos eles, né? Jesus, ele venceu a morte. Aí o Filipe faz uma pergunta para ele. Filipe, Senhor, então mostra-nos o Pai. Mostra o Pai para nós, e aí é suficiente para a gente pode terminar essa conversa. Mostra o Pai para a gente. E Jesus falou, estou há tanto tempo convosco, e não me conheceu ainda, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostra-nos o Pai? Eu e o Pai somos um. E eu que ficava tentando descobrir Deus, agora eu sei que quando eu encontrei Jesus Cristo, eu encontrei Deus. Eu encontrei o Pai. Amém? Eles fizeram as perguntas que a gente queria ter feito. E finalmente Judas, não o Iscariotes, Judas ainda faz mais uma pergunta. Senhor, como é que a gente pode saber de que o Senhor vai se manifestar a nós e não ao mundo? Como é que a gente pode ter certeza que o Senhor vai se manifestar a nós, teus discípulos, e não ao mundo? E Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Por isso que Jesus só vai se manifestar aos seus, porque quem me ama, guarda a minha palavra. E o meu Pai o amará. E viremos, eu e o Pai, que somos um, e faremos nele morada. Deus mora aqui. Meu Deus! É por isso que eu ouço a voz dele de vez em quando. É por isso que de vez em quando eu tenho uma coragem que não é minha. É por isso que de vez em quando umas coisas sobrenaturais acontecem. É porque ele fez morada em mim.
Agora, a Bíblia fala que nós temos esse tesouro que é Deus, nós temos num vaso de barro, para que a gente nunca se esqueça que o poder é de Deus. Quando você começar a achar que você é alguma coisa, o vaso de barro quebra. Amém? O apóstolo Paulo, que foi tão usado por Deus, ele mesmo falou, olha, eu agradeço a Deus porque eu trabalho mais do que todos os outros. E eu vim depois de todos. E ele teve revelações tremendas. A maioria do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Paulo teve revelações tão tremendas que ele falou o seguinte: para que eu não me ensoberbeça pela grandeza das revelações, Deus colocou um espinho na minha carne, para que eu não me ache. Ele colocou um mensageiro de Satanás para me seguir. E aonde eu vou, Paulo disse, o mensageiro de Satanás me acompanha. E aonde eu vou, eu sou apedrejado, eu sou açoitado, eu sou perseguido, eu passo por nudez, eu passo por fome, eu passo por perigos no campo, perigos na cidade, eu passo por perigos entre os irmãos e entre os não irmãos. Eu já passei por naufrágio. Aonde eu vou? O espinho de Satanás, o mensageiro de Satanás, para que Paulo não se ache. Percebe? E Paulo fala, esse negócio está tão difícil que 3 vezes eu pedi para Deus, Senhor, afasta esse espinho da minha carne. Afasta esse mensageiro de Satanás. E Deus sabe o que respondeu para Paulo? Filho, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Então eu entendi, disse Paulo, eu entendi que quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu não tive nenhum milésimo das revelações que o apóstolo Paulo teve, é óbvio. Mas eu creio que eu tenho um mensageiro de Satanás que me acompanha. Claro que deve ser muito menos poderoso do que o que acompanhava Paulo. Porque Deus nunca permite que você seja tentado mais do que você pode suportar. Amém? Está na Bíblia. Juntamente com a aprovação, ele dá o livramento. Mas é interessante que os profetas da nossa igreja, os intercessores, frequentemente me falam, apóstolo, tem uma guerra cercando a sua vida. Deus revelou, tem demônio, tem armação, tem coisa cercando a tua vida. Tem mesmo, tem um espinho que me acompanha. Para que eu não me ache. Para que eu não me ache. No dia que você começar a querer subir no salto, vem um espinho para te acompanhar. Aleluia! Glória a Deus. Mas vamos voltar então. Então, depois que Jesus está tendo essa conversa com seus discípulos, eles fizeram essas perguntas todas, mas onde o Senhor vai, qual é o caminho, mas dá para ir também, mas como é que o Senhor vai se manifestar a nós, mas como é que vai ser isso, Jesus, você está indo embora? Aí Jesus dá as últimas instruções para os seus discípulos, e eu quero terminar com isso, porque hoje você é discípulo de Cristo, hoje nós somos os discípulos da nossa geração, amém? Aleluia, quem me ama, guarda os meus mandamentos, e o meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos morada. Isso é realidade na nossa vida. Então Jesus deixa as últimas instruções para eles. São 3. Sabe quando você vai viajar e a sua mãe fala, filho, lembrou de pegar a escova de dente, a pasta de dente? Lembrei, mãe. Tá bom. Filho, mais uma coisa, levou o agasalho, porque lá fora está frio. Já peguei, mãe. Aí a mãe ainda liga mais umas 4 vezes, né? Agora imagina então as últimas recomendações de Jesus. Ele está indo embora e eles estão ficando. Jesus diz assim, um novo mandamento eu dou para vocês agora. Um novo mandamento. Que assim como eu amei vocês, vocês se amem uns aos outros. Mas isso é novo mandamento? É novo. Qual era o mandamento que existe na palavra de Deus? O mandamento é ama ao teu próximo como a ti mesmo. Esse é o mandamento. Ama ao teu próximo como a ti mesmo. Mas Jesus, agora ele fala para os discípulos, eu vou dar um novo mandamento para vocês.
Assim como eu amei vocês, amem uns aos outros. E nisso saberão todos que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O mundo vai saber que nós somos discípulos de Jesus se nós nos amarmos uns aos outros. Eu tenho que amar o meu irmão da minha igreja. Eu tenho que amar meu irmão batista. Eu tenho que amar meu irmão assembleano. Eu tenho que amar meu irmão... Aí você pode pôr toda a lista. E o mundo vai saber que nós somos discípulos de Cristo se nós nos amarmos uns aos outros. Atenção, com o mesmo amor que Jesus me amou. Irmão, porque se eu fosse no velho mandamento, ama teu próximo como a ti mesmo, eu confesso que tem dia que eu me detesto. Tem dia que eu entristeço a minha esposa, que eu me odeio. Não vou falar o que eu falo. Já pensou se eu fosse amar você como eu me amo nesses dias? Mas Jesus falou, não, ame ao teu próximo como eu amei você. Eu dei a minha vida por você. Nesses ensinamentos, Pedro falava, tá bom, Senhor, porque eles realmente queriam acertar, irmãos. Tanto é que eles foram os 12 apóstolos, né, os 11. Pedro falou, tá bom, Senhor, mas olha, mas quantas vezes o meu irmão tem direito de pecar contra mim e eu tenho que perdoar ele? 7. Se a minha esposa errar comigo, ou se o meu marido errar comigo, 7 vezes é o limite, Senhor, que eu tenho que perdoar? Jesus disse o quê? Você sabe? Não te digo 7 vezes. Pedro, 70 vezes 7. 7 vezes 7, 49, 9 fora, pega o 0. 490 vezes. Pedro que fez a pergunta, ele falou, Senhor, aumenta a nossa fé, Senhor. Não foi? Ele falou, eu realmente quero te seguir, Senhor, mas eu preciso de mais fé. Esse é o padrão do céu. Eu deixo um novo mandamento para vocês. Ame o teu irmão como eu amei você, e nisso todos vão saber que vocês são meus discípulos. Por que até hoje o mundo não dá muito crédito para nós cristãos? Os cristãos se matam, se mordem. O pior juiz de um cristão é outro cristão. Mais uma coisa que Jesus falou para eles nessa despedida, ele falou assim, na verdade, eu vou dizer para vocês que aquele que crê em mim de verdade fará as obras que eu faço e ainda fará obras maiores, porque eu estou partindo e vocês vão ficar. Fará as obras que eu faço e ainda fará maiores, se você crê em mim. Você é discípulo? Essa palavra é para você. Eu creio que Jesus falou isso porque o poder de Deus não pode ser limitado. Tem uma frase que é assim, nunca diga nunca. Não é? Never say never. Nunca diga nunca. Então, Deus não limita o poder dele nem nessa hora. Ele fala, olha, se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras que eu e pode fazer até maiores. Porque Deus é Deus. Se você crê em mim. E finalmente Jesus fala para eles a terceira coisa. E tudo que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Pegou? Tendo dito isso, Jesus estava pronto para partir. Amem-se como eu os amei. Se você crê em mim, você vai fazer as mesmas obras que eu e pode fazer até maiores. E tudo que vocês pedirem para o Pai, em meu nome, eu vou fazer. Para que o Pai seja glorificado no Filho. Termina a conversa aí. Se eu fosse Pedro, ou Filipe, ou Tomé, talvez eu saísse, mas não terminou aí a conversa. E agora a gente chega no dia de Pentecostes. Porque antes do término da conversa, Jesus fala o seguinte, agora eu vou pedir para você abrir aí. Vamos pegar o fim. João 14, 16. João 14, 16. Jesus disse assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Porque eu estou partindo, mas eu vou pedir para o Pai, e o Pai vai dar para vocês um outro Consolador, e vai ficar para sempre com vocês. Agora ouça isso aqui é tremendo.
é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber, mas por que não? Porque não o vê e nem o conhece. O mundo não vai receber o Espírito Santo, irmãos, porque não vê o Espírito Santo, não conhece o Espírito Santo. Mas vós, meus discípulos, vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Você precisa entender isso, o Espírito Santo habita em você, Ele está com você. Você não pode viver uma vida natural, sendo que o Espírito Santo habita em você. Amém? No dia que você recebeu Jesus Cristo como Senhor da sua vida, o Espírito Santo habitou. Jesus falou, eu e meu Pai viremos a Ele e faremos morada nele. Aleluia. Você já tem o Espírito Santo, se você tem Jesus. Se você ainda não tem Jesus, você pode recebê-lo nessa noite. É de graça. Jesus falou, de graça recebeste o Evangelho, de graça dai o Evangelho. Para nós é de graça, mas Jesus pagou o preço na cruz. Ele comprou a sua vida com a vida dele, na cruz. Amém? Então você já tem o Espírito Santo. Todos nós que já temos Jesus Cristo, já temos o Espírito Santo. Ele é o Consolador. Ele é que vai ajudar a gente a amar o nosso irmão e perdoar 70 vezes 7. Confesso que tem alguns de vocês aí que às vezes eu falo, Senhor, 27 vezes, Pai. Tem o meu caderninho. É brincadeira, eu não tenho, não. Eu não tenho. Eu sei que alguns devem pensar assim, do irmão, né? Mas como, Senhor, que eu vou dar o Espírito Santo para você? O Espírito Santo vai te ajudar. Senhor, mas como é que eu vou fazer essas obras, essas coisas que o Senhor fala para... O Espírito Santo vai te ajudar. Mas como é que eu vou pedir, como é que eu vou orar? Tudo que você pedir para o Pai em meu nome, eu vou fazer, filho. Amém? Glória a Deus. Rogarei ao Pai, Ele dará outro Consolador. Quando Jesus estava ali no cenáculo, lá em João capítulo 20, depois da ressurreição, Ele assopra sobre os discípulos, e Ele falou, recebam o Espírito Santo. Ali eles receberam o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo porque eles conviviam com Jesus. Hoje nós não precisamos que Jesus assopre sobre nós. Hoje, quando você recebe Jesus como Senhor, você recebe o Espírito Santo. Amém? Mas só que depois, no dia de Pentecostes, aconteceu uma outra coisa. Para eles que já tinham o Espírito Santo, eles foram cheios do Espírito Santo. E agora eu quero encerrar dizendo para você que é possível ser cheio do Espírito Santo. Só é cheio do Espírito Santo quem tem o Espírito Santo. Jesus Cristo disse lá em Lucas capítulo 11, versículo 13, Ele disse assim, se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Então você que já é filho do Pai, se você pedir para o Pai o Espírito Santo, o enchimento, o revestimento ou o batismo do Espírito Santo, a plenitude, você será cheio. E foi o que aconteceu com eles no dia de Pentecostes. Atos 2. Depois em Atos 4, foram cheios de novo do Espírito Santo. Como é que eles fizeram essas obras? O Espírito Santo. Amém? Vamos nos colocar de pé? Eu quero convidar o Espírito Santo para fazer uma ação aqui agora, nessa noite. Eu creio, irmãos, que nós só conseguimos viver o cristianismo se nós tivermos a consciência do Espírito Santo. Você só consegue viver uma vida realmente, né, que honre a Jesus, que agrade a Jesus, com o Espírito Santo. O apóstolo Paulo falou, sabe, olha, ouça isso. O apóstolo Paulo falou, quando eu resolvo fazer o bem, quando eu decido que eu vou ser bom, eu descubro que o mal mora em mim. Romanos 7. Quando eu decido fazer o bem, eu descubro que tem uma lei, que o mal habita em mim. E o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer eu faço. Que miserável homem que eu sou.
Quem que vai me livrar desse corpo de morte? Graças a Deus por Jesus Cristo. Ele diz que a lei do Espírito da vida me livrou da lei do pecado e da morte. De sorte que eu, com o meu corpo, eu sou levado ao pecado, mas com a minha mente, eu me direciono pela palavra de Deus. Paulo falou. E essa é a guerra que todo cristão enfrenta. Eu tenho que ser bom como o meu Senhor é bom. Eu tenho que ser santo porque o meu Senhor é santo. Mas como é que eu vou conseguir isso? Com o meu gênio, com o meu temperamento, com meus hormônios, com as minhas lembranças? Só com o Espírito Santo. Por isso ele deixou o Espírito Santo. Aleluia. Por isso a Bíblia fala, não entristeça o Espírito Santo, não apague o Espírito Santo. Por isso que a Bíblia fala, enchei-vos do Espírito. Um crente cheio do Espírito Santo vive o nível de vida que Deus espera. Amém? Quero amar as pessoas de verdade, cumprir teu chamado para mim.